Saúdo-vos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Convido-vos neste momento para reflexão da Palavra de Deus. Abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 22, que nos diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante de Deus. Também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. Aleluias. Meus queridos e amados, nesta mensagem que queremos refletir com você, mensagem poderosa da Palavra de Deus, onde nós nos alimentamos e aprendemos mais da parte do Senhor. A Palavra de Deus, ela nos fala no livro de Daniel, capítulo 1, versículos de número 3 até o versículo de número 12. Leamos conosco a Palavra de Deus. Diz assim, capítulo 1 do livro de Daniel, versículo 3 até o versículo 12. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração, a comida, o alimento diário das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar, a Ananias pôs o nome de Sadraque, a Misael pôs o nome de Mesaque, e a Azarias pôs o nome de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se, não comer com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos
que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o rei dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azaria: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E dizia Daniel ao chefe dos encarregados da cozinha, de que se ele não visse diferença, robustez na sua face, e se ele percebesse que eles comendo legumes e água não estivessem melhor do que aqueles que estavam comendo as iguarias e o vinho real, então que o chefe dos cozinheiros os fizesse comer das iguarias também. Era um propósito, era um objetivo que Daniel propôs no seu coração: não se contaminar com os manjares ofertado pelo rei. Aleluias! Meus amados, se nós analisarmos na palavra de Deus, aleluias, capítulo 3 do livro de Daniel, versículos 1 em diante, nós iremos perceber que neste capítulo o rei Nabucodonosor, ele construiu para si uma imagem de escultura, e essa imagem fora posta para que todos aqueles que passassem por ela prostrassem-se em reverência e adoração à imagem que o rei havia construído e estabelecido em seu reino. E diz a Bíblia que o rei havia determinado de que todos aqueles que no dia da inauguração daquela estátua, daquela imagem, a ouvissem os sons instrumentais, e aquele que a ouvir os sons instrumentais ordenado pelo rei, e não se prostrassem perante a sua imagem que ele havia estabelecido, seria por fim lançado na fornalha de fogo ardente, fornalha aquecida 7 vezes mais que o costumeiro. Aleluias! E todos, quando ouvissem os instrumentos ecoarem os seus sons, deveriam prostrar-se perante a imagem que o rei Nabucodonosor havia construído. Aleluias! Nós lemos na palavra do Senhor, no capítulo 6 do livro de Daniel, versículos 22. Aleluias! Uma passagem que nos mostra, aleluias, Daniel falando em um alto e bom som,
para o rei Dário, de que Deus o havia livrado da boca dos leões, de que Deus havia enviado o seu anjo para o livrar, porque ele era inocente, não tinha cometido delitos algum contra Deus e nem contra o rei Dário. No capítulo de número 1, onde lemos, aleluias, nós observamos de que houve-se a decisão do rei para que fossem trazidos alguns jovens para que estivessem em sua presença. Aqueles jovens não podiam terem nenhum defeito consigo. Tinham que serem puros, sãs, sem máculas, sem defeitos, sem delitos. Tinham que ser sem mácula alguma, para estarem diante da presença do rei. E deveriam ser jovens de boa aparência, formoso, ter uma boa presença, e também deveriam ser instruídos em toda a boa sabedoria, ou seja, jovens sábios, doutos em ciência, conhecedor de ciências e versados no conhecimento, e que fossem competentes. Não poderiam ser incompetentes, deveriam ser competentes. Aleluias. E também determinou que fossem lhe dados alimentos para que eles ficassem robustos. Ao cabo de 3 anos, deveriam ser bem cuidados, comendo das iguarias, dos manjares reais. Aleluias. Aí no capítulo 3 nós observamos um rei que levanta, constrói uma imagem para que todos se prostrassem perante elas. Aleluias. Aqui, amados, no capítulo 1, nós observamos claramente que quando se convocavam os jovens para estarem diante do rei, a intenção, o propósito do rei era que todos estivessem aptos a obedecerem seus conceitos, suas ordenanças. E a intenção dele com os jovens era que eles estivessem muito bem e se apresentassem perante eles muito bem em formosura, em robustez, estivessem bem trajados, alimentados. Mas ali fora posto entre eles, entre os jovens, alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, aleluias, junto com os nobres. E entre eles estavam Daniel, temente, obediente a Deus,
estava entre eles Ananias, Misael e Azarias, homens de Deus, que jamais se misturariam, que jamais perderiam a discrição, a postura de servos do Deus Todo-Poderoso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias jamais trocaria o contato que tinham com Deus poderoso para misturar-se por causa de manjares reais, de alimentos reais. Jamais trocariam a comunhão com Deus Todo-Poderoso por manjares do rei, para estarem na presença do rei. Aleluias! Ainda que eles custassem caro a vida à terra, eles não se misturariam e não trocariam a comunhão com Deus eterno pela comunhão com o rei, materialmente falando. Um homem carnal. Aleluias! Por isso colocaram em seus corações não comerem dos manjares que o rei estava oferecendo. Razões. Manjares dos reis, que muitas vezes eram ofertados, oferecidos a deuses pagãos. Eram oferendas que muitas vezes eram apresentadas a deuses pagãos. E jamais os servos do Senhor, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aleluias, iriam aceitar se alimentar de manjares oferecidos a deuses pagãos, a deuses que não é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias! E conforme a Bíblia Sagrada, eles propositaram se alimentarem de legumes e água. E a Bíblia diz que quando os cozinheiros, ao cabo de 10 dias, observaram a aparência de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e compararam as suas aparências com a daqueles outros jovens que também foram separados para se apresentarem ao rei, eles perceberam que os demais jovens estavam com semblantes decaídos, não estavam robustos, não estavam com a boa aparência, e olharam para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e eles puderam comprovar que a aparência dos 4 homens servos do Deus Todo-Poderoso estavam com robustez, estavam com formosura, estavam com uma saúde sã e intacta, para assim se apresentarem perante o rei que os haviam convocados. Aleluias! Conforme a Bíblia Sagrada nos mostra, o nome deles foram trocados: Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Aleluias! Capítulo 3, nós encontramos esses jovens de frente para a estátua que o rei Nabucodonosor havia estabelecido. Esses jovens ouviram quando fora divulgada, assinado o decreto real, em que todos que escutassem os sons das trombetas, dos pífaros,
e demais instrumentos tocarem e ecoarem, todos deveriam prostrar-se perante a sua imagem em reverência e adoração. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, eram homens de Deus que tinham propósito com Deus, que tinham contato com Deus Todo-Poderoso e jamais prostrar-se-iam perante imagem de esculturas estabelecidas pelo rei, aleluias, para o adorar, para reverenciar, porque a sua reverência e adoração era unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Então o rei faz tocar as trombetas, os instrumentos, buscando que todos que ali estavam, prefeitos, governadores, satrapais, soldados e demais que ali estavam em todos o seu reino, que deveriam se prostrar perante a imagem que ele havia estabelecido. E ao ouvirem os sons serem ecoados, todos prostravam-se perante a imagem que ele havia estabelecido. Mas 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluias. Alguém vai até o rei e o conta a situação. O rei chama-os e diz para que eles se prostrassem assim que ouvissem os sons instrumentais serem ecoados. Senão haveriam de ser jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais. E ao tocar os sons instrumentais, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé e não se prostraram perante a imagem que o rei havia construído para ser adorada. Aleluias. Meus queridos, mais uma vez, nós observamos de que os servos do Senhor jamais trocariam sua fidelidade a Deus por causa de desafios que se levantam tentando confrontar a nossa vida espiritual e fidelidade com Deus, para tentar desfazer da integridade do povo de Deus, do homem de Deus e da mulher de Deus. Aleluias! São situações que se levantam para tentar confrontar, desafiar a tua fidelidade, a minha fidelidade, a fidelidade do povo de Deus, e fazer-nos trocar o nosso contato, a nossa comunhão com Deus Todo-Poderoso por causa de ameaças materiais, de governantes, políticos, de leis que muitas vezes são estabelecidas, de intenções que muitas vezes são construídas no objetivo de trazer-nos um desafio para desafiar a nossa fé cristã, para desafiar o nosso elo de fidelidade com Deus. Você vai entender onde é que a gente quer chegar com esta reflexão. Nos acompanhe. Aleluia.
Aleluias. Capítulo 6 do livro de Daniel. A Bíblia fala que, aleluias, o rei Dário decidiu constituir 120 satrapais que estivessem por todo o seu reino. E sobre eles, sobre os satrapais, 3 presidentes, dos quais escolheram Daniel como um dos presidentes, para que estivessem coordenando os satrapais que o rei havia estabelecido no seu reino. E porque o rei constituiu satrapais e presidentes no seu reino, para que o protegessem, estivessem sobre o seu reino como guardiões, seguranças do rei, para que o rei não sofresse danos algum, de que todas as coisas que estivessem sobre a redondeza do seu reinado chegassem aos ouvidos dos satrapais, dos presidentes, e eles fizessem saber ao rei o que estava acontecendo em todo o seu reinado. Aleluias! Mas Daniel se sobressaía de diante de todos os presidentes. Era mais forte, era mais sábio, tinha mais formosura, era mais robusto. Aleluias! E conforme a Bíblia diz, aleluias, ele se distinguia, se sobressaía de diante de todos os outros. Por quê? Por que é que ele se sobressaía, se distinguia, se destacava, aleluia, no seu ofício? Aleluias! E os outros não se destacavam, e os outros não se sobressaíam. E Daniel destacava-se, se distinguia, se sobressaía, era sempre o melhor em sabedoria, em discernimento, em executar as suas tarefas, em, aleluias, coordenar os demais. Aleluias. A diferença que havia sobre a vida de Daniel era porque no capítulo 6, versículo 3, parte B, aleluia, porque nele havia um espírito excelente. Aleluias. E o rei, ao perceber isso em Daniel, pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reinado. Observe, amados. Agora, os satrapais e os outros presidentes ficaram enciumados e buscaram uma maneira de destruir a pessoa de Daniel. Buscaram uma maneira, tentaram argumentar algo para encontrar falhas em Daniel, mas era em vão. Não encontravam falha alguma em Daniel que o fizeste, aleluia, ser castigado pelo rei, que o fizeste perder a confiança que o rei havia adquirido em Daniel. O que fizeram? Tentaram argumentar, armar alguma cilada para que Daniel caísse, para que o rei tivesse que castigá-lo e tirá-lo da frente de todos os demais, e que não confiasse mais a Daniel como presidente dos demais. Aleluias. Então pensaram, quem é Daniel? Daniel é um servo
do Deus Todo-Poderoso. Quem é Daniel? Daniel é fiel ao Deus Todo-Poderoso. Quem é Daniel? Daniel é um homem que jamais perderia a sua postura e o seu contato de fidelidade e de comunhão com Deus que ele servia e adorava. Aleluia. Pensaram consigo, vamos armar uma contra Daniel, fazendo com que o rei estabeleça um decreto para que, aleluias, diante de um certo tempo estabelecido, aleluias, que fossem 30 dias, ninguém se prostrasse perante nenhum outro Deus, a não ser perante o rei. Ninguém adorasse nenhum outro Deus, a não ser ao rei, diante de 30 dias. E fizeram o rei selar com seu anel. E que aquele que não cumprisse esse decreto seria jogado na fornalha de fogo, na cova dos leões. Aquele que não obedecesse esse decreto, no decorrer de 30 dias, aqueles que se prostrassem perante outro Deus e não fosse se prostrar diante do rei, fosse jogado na fornalha, não, diante da cova dos leões. Todos deveriam se prostrar perante o rei no decorrer de 30 dias, selado, assinado, decretado pelo rei Dário. E quem não cumprisse esse decreto e prostrasse-se perante qualquer outro Deus, seria lançado da cova dos leões para ser devorado pelos leões por desobediência ao decreto real. Foi a maneira que eles acharam para fazer Daniel perder a confiança do rei, deixar de ser presidente. Estavam enciumados porque eles perceberam que Daniel tinha um espírito excelente. O espírito do Senhor estava sobre ele, e tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. Tudo que Daniel fazia, Deus abençoava, aprovava, e ele se sobressaía, e ele sempre, aleluias, era o melhor. O ciúme, a inveja, o ódio, aleluias, dos demais satrapais e presidentes fizeram com que o rei lançasse aquele decreto para lançar aqueles que não prostrassem-se